Olha, Sérgio Moro deixou hoje o Ministério da Justiça depois que o presidente Jair Bolsonaro decidiu trocar o diretor da Polícia Federal. Deixa eu ir direto para Brasília ao vivo com a repórter Renata Varandas. Ela tem as informações para a gente. Renata, boa tarde a você. E a repercussão da saída de Sérgio Moro do governo está sendo bastante negativa, não é, Renata? É isso, Matheus, boa tarde para você. Bem negativa, a gente tem até aqui, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse numa rede social: assisto com tristeza ao pedido de demissão do meu ex-colega, o juiz federal, Sérgio Moro, cujos princípios adotamos em nossa vida profissional com uma missão, o combate ao crime. Ficaria muito honrado com a sua presença e meu governo, porque aqui, Vossa Excelência, tem carta branca sempre. Vamos lembrar que o ministro Sérgio Moro falou aqui para a gente que iria limpar as gavetas e que procuraria emprego. Então, o governador Witzel já fala isso. João Dória, de São Paulo, dizendo que o Brasil perde muito com a saída de Moro no Ministério da Justiça, que Moro mudou a história do país ao comandar a Lava Jato e colocar dezenas de corruptos na cadeia. Deu sinal de grandeza ao deixar a magistratura para se doar ainda mais ao nosso país como ministro. Esse João Dória. Agora, Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, que saiu agora recentemente do governo. O trabalho realizado sempre foi técnico. Durante a epidemia, trabalhamos mais próximos, sempre pensando no bem comum. Parabéns pelo trabalho, ministro Sérgio Moro. O país agradece e outras lutas virão. Então, essas são as repercussões que a gente tem por enquanto aqui, Matheus, que certamente ao longo do dia serão muitas. Agora eu vou te contar que a nossa manhã foi bem atribulada, isso porque a gente estava numa expectativa muito grande do que iria acontecer, porque a gente sabe que de madrugada saiu a exoneração de Maurício Valeixo, que é o diretor-geral da Polícia Federal. E com essa exoneração, o ministro Sérgio Moro foi pego de surpresa. Eu vou relembrar aqui como que foi todo o pronunciamento aqui do ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro, que normalmente costuma ser bem conciso nas suas declarações, acabou até surpreendendo a gente, porque falou aí quase 40 minutos, ele relembrou toda a carreira dele de juiz, disse que a carreira dele sempre foi pautada no combate à corrupção e que assumiu o cargo de juiz, aceitou esse cargo, o de juiz, de ministro da Justiça, aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro justamente para combater a corrupção. Só que ele havia feito duas exigências. A primeira delas, que o presidente Jair Bolsonaro desse carta branca a ele frente ao Ministério da Justiça. E outra também, como ele pediu para a exoneração de juiz, do cargo de juiz federal, que se acontecesse algo com ele, que a família dele ficasse protegida e que recebesse uma pensão. Foram os dois pedidos do ex-ministro Sérgio Moro ao presidente Bolsonaro e o presidente Bolsonaro acatou. Depois, o ministro Sérgio Moro lembrou aqui de todos os trabalhos que ele fez no Ministério da Justiça, só que disse que do meio do ano para cá, começou a ter uma certa insistência do presidente Jair Bolsonaro para trocar Maurício Valeixo e também trocar outros superintendentes, e que o ministro Sérgio Moro não teria gostado dessa postura do presidente Jair Bolsonaro. E o que o ex-ministro Sérgio Moro disse? Existem dois problemas e essa conversa foi ontem no Palácio do Planalto. A gente lembra que ontem de manhã os dois se reuniram e o ex-ministro Sérgio Moro disse ao presidente Jair Bolsonaro: existem dois problemas em trocar Valeixo. Uma é que o senhor quebra o acordo comigo porque disse que eu tenho carta branca frente ao Ministério da Justiça. E o outro é que existiria uma clara interferência política e o presidente Jair Bolsonaro disse que sim, que de fato ele sabia que existia aí uma interferência política porque de fato ele queria trocar o Maurício Valeixo. Então, o ministro Sérgio Moro disse que Jair Bolsonaro disse que precisava ter uma pessoa, que ele tivesse um contato mais direto dentro da Polícia Federal e que ele não tinha esse contato direto com o Valeixo. E o ministro Moro disse que não concordava com isso. Segundo Moro, ele tem o dever de proteger a polícia e isso não estava ocorrendo. Moro disse ainda que não assinou esse decreto, que Valeixo não pediu para sair, que o Valeixo não queria sair, que na verdade o Valeixo, como qualquer policial
federal, estava no ápice da carreira e que esse não era o momento de saída. Então, Moro disse que foi surpreendido, de fato, com essa decisão do presidente Jair Bolsonaro e encarou esse ato como desrespeitoso, de acordo com o ministro Sérgio Moro. E aí, o que ele disse? Ficou muito claro para mim, Sérgio Moro, de que Bolsonaro não me quer mais no governo dele. Então, não tenho outra coisa a fazer, a não ser também deixar o cargo. Ele disse que nesse momento estaria limpando as gavetas dele e queria procurar um outro emprego. Que primeiro ele ia descansar uns dias, porque desde a Operação Lava Jato que ele não descansava, mas que ia limpar as gavetas e procurar um emprego, porque infelizmente não tem como ele retornar à carreira de juiz federal. Na hora que acabou, foi muito aplaudido aqui, todos os superintendentes aqui do Ministério da Justiça vieram ao auditório onde ocorreu esse pronunciamento e ele foi muito aplaudido e claramente também estava bem emocionado, Matheus. Muito obrigado, viu, pelas informações. Renata, só trocar com você uma informação aqui. O Randolph Rodrigues, ele acabou de publicar aqui O senador Randolph Rodrigues acabou de publicar aqui na sua rede social, dizendo que vai entrar ainda hoje com um pedido de impeachment do presidente da República a partir de graves denúncias feitas pelo agora ex-ministro da Justiça. Matheus, é justamente o que o ministro da Justiça, ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse, que de fato o presidente Jair Bolsonaro estava querendo interferir nos trabalhos da Polícia Federal e que a Polícia Federal tem que ter autonomia para trabalhar. Então ele até citou um exemplo aqui, ele falou, vocês imaginam, na época da Operação Lava Jato, eu como juiz em Curitiba, se a presidente da época ficasse ligando em Curitiba, na superintendência, para poder perguntar como que estava o andamento ali dos trabalhos. Então, que isso não existe. E é justamente, segundo o ex-ministro Sérgio Moro, que o presidente Jair Bolsonaro teria dito que sim, que era uma forma de interferir, porque ele precisava de alguém que fosse mais próximo a ele, que passasse informações, que ele pudesse ligar e que passasse relatórios de como estava o andamento da Polícia Federal. Só que a gente tem que lembrar que a Polícia Federal, pelo menos, tem que ser um órgão que é autônomo, né? Que tem que ter a sua autonomia para trabalhar. E é nisso que o Sérgio Moro bate, que a Polícia Federal não teria autonomia para trabalhar. Outra coisa que o ex-ministro Sérgio Moro disse, não sabe quem será nomeado, tanto para o Ministério da Justiça quanto para comandar a Polícia Federal, mas que espera que seja uma pessoa isenta e que mantenha a autonomia da PF, porque a própria PF não vai aceitar se for alguém político, escolhido alguém político para um cargo que precisa ser técnico, como o diretor-geral da Polícia Federal, Matheus. Renata, deixa eu compartilhar com você uma informação, porque essa repercussão da saída do ex-ministro Sérgio Moro tem sido negativa até no mercado financeiro, tá? Com isso, a Bolsa de Valores aqui de São Paulo já registra uma queda de mais de 9% e o dólar subiu, Renata, para R$ 5,69. Você imagina, então, como está o cenário? Instabilidades, né, Matheus? A gente está já num momento muito instável, que é um momento de pandemia e que, claro, isso causa instabilidade para todo mundo, porque ninguém sabe como é que vai ser. E agora, o superministro, a gente tem 2 superministros, um superministro pede demissão dessa maneira. Então, no meio dessa crise toda da pandemia, claro, mercado financeiro gosta de trabalhar com estabilidade, não com instabilidade. Então, realmente, o dólar vai para as alturas aí, bolsa caindo. Renata, olha só, recebo aqui a informação ainda que o Moro, ele afirmou que o Bolsonaro queria ter acesso a informações e relatórios confidenciais da inteligência da Polícia Federal. Foi justamente isso que ele falou. Ele falou que precisava tirar o Maurício Valeixo justamente para que ele pudesse colocar uma pessoa que fosse mais próxima a ele. Por quê? Porque ele precisava ter contato direto com essa pessoa. Ele queria poder ligar para essa pessoa, para o diretor-geral da Polícia Federal, e saber como que estavam os trabalhos, saber como estavam os relatórios, as investigações. Então ele queria ter, querendo ou não, ele queria interferir, ele queria
ter essa gerência em cima do que estava acontecendo. E isso acabou irritando o ministro Sérgio Moro, justamente porque o ministro Sérgio Moro disse que quando ele assumiu, quando ele aceitou o convite para ser ministro da Justiça, que ele teria carta branca. O próprio ministro Sérgio Moro lembrou que ele não nomeou ninguém para a Polícia Federal. A única pessoa que ele indicou o nome foi o Maurício Valeixo, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Mas, por exemplo, ali todos os superintendentes da Polícia Federal foram indicações do próprio Maurício Valeixo, que ele também não interferia dentro da Polícia Federal, apesar de ser o chefe da Polícia Federal. O Ministério da Justiça é quem chefia a Polícia Federal. Mas justamente porque o Ministério da Justiça é um órgão que é político, existe uma indicação que é política, precisa ter essa separação, essa autonomia, justamente porque a Polícia Federal, teoricamente, não é um órgão político. A Polícia Federal é um órgão extremamente técnico. A Polícia Federal trabalha com investigação. Então, o que o ex-ministro Sérgio Moro diz é: espero que seja nomeada uma pessoa que seja técnica e não política, porque se for uma pessoa política, acabou completamente a autonomia da Polícia Federal. Matheus. Sem dúvida. Agora, Renata, só para você saber, eu sei que você está o tempo inteiro acompanhando essa movimentação aí nos bastidores políticos. Isso caiu também de forma muito negativa, repercutiu muito negativamente várias capitais do país. Enquanto o Sérgio Moro anunciava a sua saída, foram registrados panelaços em várias cidades, em várias capitais. Outra coisa também é que, para a equipe econômica, Renata Varandas, essa saída do Sérgio Moro enfraquece o Guedes, a gente sabe disso, e acaba gerando também uma instabilidade. Eu não sei se você teve a oportunidade de falar com alguém aí desse cenário econômico, dessa equipe econômica, para falar sobre isso. Pois é, Matheus, o que a gente ouve por aqui... primeiro só te falar dos panelaços. Eu também tive relatos de que aqui em Brasília tiveram vários panelaços na hora da saída do Moro, na hora do discurso dele. Eu não ouvi porque eu estou dentro do Palácio da Justiça, mas o pessoal estava me municiando e tiveram vários panelaços em vários bairros aqui de Brasília. Em relação à equipe econômica, claro que isso causa uma instabilidade generalizada. A gente lembra que quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu, ele assumiu com 2 superministros, que era o ex-ministro Sérgio Moro e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, claro que toda a equipe econômica fica realmente nesse clima de instabilidade, porque o que se avalia dentro do Palácio do Planalto? Algumas fontes que, obviamente, não querem se identificar, mas o que essas fontes dizem? Que neste momento o presidente Jair Bolsonaro acabou demitindo o Valeixo, não demitiu o Moro. E não ficaria ruim perante a opinião pública, por exemplo, para ele, já que teria sido o Moro que resolveu pular fora do barco. No entanto, dentro do Palácio do Planalto, algumas fontes dizem para a gente que isso, a gente tem que ter uma certa precaução nesse tipo de análise, se a gente for pensar a mesma coisa também em relação ao Paulo Guedes. Se o presidente Jair Bolsonaro estiver aproveitando esse momento para tirar os seus superministros, vamos lembrar que o Luiz Henrique Mandetta se transformou num superministro também durante a pandemia. Ele era um ministro que não era muito conhecido e de repente virou um superministro. Então sai Luiz Henrique Mandetta, agora sai Sérgio Moro, apesar de não ter sido demitido, pedido para sair, mas ontem ele disse para o presidente Jair Bolsonaro que se o Valeixo saísse, ele ia sair também. Então já estava subentendido quando o Diário Oficial sai de madrugada e simplesmente Valeixo foi exonerado. Obviamente, Moro ia sair também do cargo e agora a gente fica na expectativa em relação à equipe econômica, em relação ao Paulo Guedes. Bom, a conferir, viu, Matheus? Olha, Renata, muita informação. Eu imagino que o calor, o clima aí deve estar bastante fervoroso. A qualquer momento a gente volta a falar então sobre outras informações. Obrigado, viu, Renata Varandas, pela sua cobertura jornalística nesse meio político. É uma editoria bastante complexa que exige muita dedicação, viu?